Então, meninas, fazendo esse treinamento aqui, hoje, dia 30 de dezembro, para quem vai assistir aí depois no gravado, né? Aproveitamos aí esse finalzinho de mês, finalzinho de ano, mas também início de um novo ano. Muitas vezes é legal a gente parar e fazer uma retrospectiva. A gente sabe que o jornal tem essa retrospectiva, e por isso que eu coloquei lá no grupo, foi bem de improviso, assim. Tinha até comentado, né, com a Sabrina de uma aula que eu fiz essa semana e me trouxe ontem à noite, hoje de manhã, eu estava pensando por que não adaptar para nós, não adaptar para a Doterra, né? Então, por isso que estou trazendo aí essa reunião e coloquei lá no grupo, né? Pensar em duas palavras que resumam o seu ano em Doterra. Então, claro, né, que é algo individual. Convido vocês aí a esse pensamento. E se alguém quiser dividir aí com a gente, quiser digitar aí, né, o que que você pensou para esse ano em Doterra, qual, né, fazendo a sua retrospectiva pessoal. Qual duas palavras você resumiria o seu ano em Doterra? Quer falar, Mari? Duas palavras que me veio à cabeça foi aprendizado e crescimento, né? Então, para mim, do Terra esse ano se resume a essas duas palavras e para o próximo ano ainda mais, né? Quero aí crescer, alavancar mesmo, ainda mais pensando nessas duas palavras, né? Então, aprendi muito em Doterra, me desenvolvi muito como pessoa. Quero continuar fazendo isso e continuar a crescer com vocês. Vocês estão ouvindo bem, meninas? Joia. Obrigado, Mari. Ai, gente. Ai, gente, muitas emoções. Vi que a Carol colocou também resiliência, que é uma palavra que eu gosto demais, e aprendizado. E só abrir um parênteses aqui, né? A Carol ficou aí um tempo sem ninguém, como eu, né? E depois veio para nossa equipe e também passou por várias coisas na vida pessoal dela, como todos nós, né? Para quem aí é pense leve, sabe que a Gé usa muito a parte das batidas do coração, né? Então, a nossa vida é isso, é em cima e embaixo. Ó, a Sabrina colocou coragem, muito bem. Muitas vezes é quebrar alguma coisa também, né? A coragem é isso, a coragem é agir mesmo tendo medo, né? A Gi colocou gratidão e desenvolvimento, obrigada, Gi. Então, olha quantas palavras legais, né, que vocês estão colocando aí que resumem o nosso ano, né, de uma maneira aí bem resumida mesmo, né? Mas o que que eu quero lembrar para vocês é o quê? Quem faz terapia aí sabe que quando a gente chega no terapeuta, ele diz assim: como é que foi a sua semana? E normalmente a gente responde assim: foi tudo bem, porque o nosso cérebro ele tende a fechar aqueles pontos cegos muitas vezes, né? E aqui hoje a gente vai trazer essa análise. Qual o ponto que eu preciso melhorar? Qual o ponto que ficou no ponto cego? Cada uma de nós sabe, né? E o que eu gostaria de falar para vocês também é de ter aquela maturidade de não é pegar aquele chicote e me chicotear, não. Mas é aprender mesmo, porque aqui nós somos mulheres, né? Adultas, maduras, e sempre podemos aprender com o erro, né? Aquela deslizada, às vezes a gente cai um tombo, né? Mas a gente pode voltar e continuar. E todo mês é isso, né? A gente sobe e desce, porque, meu, aquele mês que tá tudo bem, uhul, que eu bati o meu PIN, né? Que veio lá a minha fotinho no grupo, é muito legal. Só que o dia primeiro a gente abre, como é que tá o nosso escritório? Tá zero, né? E o tá zero de todos nós, mas é claro que a gente tem ali as nossas, né, já as nossas conquistas, vão ficar ali, né, por exemplo, aqui, a Bi, né, a Sabrina que bateu director, sempre vai aparecer lá o PIN de director, é esse que ela tem, se ela vai no evento, tá lá escrito director, ela conquistou, né, assim como eu e Reinaldo, nós estamos silver, esse mês talvez a gente não seja, mas nós já fomos até o silver, então sempre lembrar disso, né, e no treinamento que a gente fez, uma escola de presidentes, ele trouxe a gente a essa reflexão. E se você acordar e tivesse zero, mas zero não só no PIN, não tivesse mais ninguém na sua rede, o que que você faria? Você começaria do zero? Então, ali onde entra, né, algumas palavras que vocês trouxeram, né, aprendizado, você já sabe o que você tem que fazer, mas entra também a resiliência, né? A Cida também colocou ó, desenvolvimento e superação. E é isso mesmo, né? Superar. Às vezes a gente tem algumas crenças,
né, que já estão ali enraizadas junto com a gente, né? Eu quero trazer vocês aí para uma análise hoje, primeiro de tudo emocional, né? Emocional. Porque aqui todos nós lideramos alguém, certo? Eu e Reinaldo aí temos as nossas primeiras três, né, que são as nossas lideradas, né? Então, eu tô aqui do lado da Marina, tem ali a Simone, tem também a Gi, que agora, né, tá saindo ali e tá ficando a Nalva. Então, são as três principais, mas tem toda a equipe. Mas quando eu entrei e tinha alguns clientes preferenciais, eu já liderava alguém, que era a mim mesma, né? Então, assim, aqui quem não tem equipe por enquanto, porque daqui a pouco vocês também vão ter equipe, vocês vão liderar a equipe de vocês. Mas a primeira pessoa que vocês têm que liderar hoje são vocês mesmas. Eu lembro que eu já falei isso, eu acho que com a Carol, né, Carol? Por quê? Porque todo dia a gente luta contra a gente mesmo, não é verdade? Às vezes a gente tem pensamentos que são sabotadores, vocês sabem disso, né? Então, às vezes, como vocês colocaram aqui, a Sabrina colocou coragem, por quê? Porque às vezes a gente tem medo, né? Por que que a gente, às vezes, pensa em fazer um post tão legal lá no Instagram ou no Face, ou até mesmo no nosso status do WhatsApp, e por que que a gente não coloca ele lá? Daquela ideia tão legal que a gente teve, de uma filmagem, por que que a gente não coloca lá? Que a gente tem medo. A gente tem medo do quê? Do julgamento, né? Então, às vezes, vem aquilo lá dentro, ai, mas eu poderia ter feito uma luz melhor, eu poderia ter colocado, né? Mas, na verdade, a gente sabe que esse excesso de zelo ou de perfeccionismo, ai, mas a minha maquiagem não estava perfeita, ai, eu vou deixar para fazer amanhã. E esse amanhã passa para a próxima semana e passa para a próxima, e daqui a pouco a gente não posta mais, né? Só que quando a gente posta, qual que é a sensação que a gente tem? Será que a gente, às vezes a gente se julga, mas não é legal quando a gente vê aquele post lá? Poxa, eu fiz. Daí você pensa assim, meu, toda semana eu vou fazer isso, pelo menos um post, né? Mas daí passa duas, três, e quando você vê, já passou um mês, 2 meses, né? Esses dias a Carol colocou lá no grupo que uma amiga perguntou, né? Como é que ela perguntou, Carol? É você que vende, né? Ela perguntou se era eu que vendia, era um post de uma outra pessoa. Daí ela veio perguntar para mim se era esses que eu postava, se era daquele. Então é isso aí, né? Então a gente vê, quando a gente posta, dá resultado, né? Mesmo no status, né, Cida? Eu vejo que a Cida sempre coloca ali no status também. Porque ninguém vai pedir pra gente o que não conhece. E tipo assim, eu achava, gente, que o que era óleo essencial da doTERRA era lavanda, peppermint e lemon. Eu não sabia dessa, né? Zendocrine, Zengest, é shampoo, né? Enfim. Então a gente saber também trabalhar aí, né? Os produtos que a gente tem. Nessa parte do emocional, meninas, então identificar os nossos gatilhos, né? Às vezes a gente tem aí um perfeccionismo, talvez assim uma vergonha, porque sim, as pessoas julgam, né? A gente sabe disso. As pessoas julgam o tempo inteiro. Mas quem é que vai pagar os nossos boletos aí depois? Será que é quem está lá julgando, né? Então, lembrar que o medo não paga boleto, né? E daí, pensar também, né, nas nossas sombras, né? Eu queria fazer um convite para vocês pensarem, vocês, cada uma de vocês que está aqui, quem vai assistir depois, você no papel de empreendedora, né? Como você se vê no papel de empreendedora? Talvez numa roupa, num tailleur específico, num vestidinho, num salto, enfim, façam um quadro mental de vocês como empreendedoras. Qual que é o perfil ideal de empreendedora? Então pensem aí nisso. Como você se vê como empreendedora? Talvez alguém que vocês seguem aí na internet, ou quando você pensa em empreendedora, mas tenta, né, traz ali a visualização e imaginação para você, veja você empreendedora. E daí, como vocês sabem, né, dentro de nós existem aí luz e sombra, né? A psicologia fala muito disso. Nós não somos só essa imagem que a gente aparenta aqui, que conversa ou que aparece lá na internet, né? Nós temos também dentro de nós aquele lobo, né? Que sai, né? Que a gente, o que alimenta mais, ele sai. Mas a gente tem dentro da gente o que nos impede, como a gente falou agora,
É aquela parte lá que às vezes diz, ai, mas você tá tão cansada, né? Aquela vozinha que fica ali, né? Eu quero que vocês também personifiquem essa pessoa. Talvez pensar ela de pijama, com o cabelo meio desgrenhado. Eu vou colocar por mim, tá? Tem dia que eu acordo, daí, já tô em casa mesmo, né? Vou trabalhar daqui, então vou ficar com essa roupa mesmo que eu voltei da academia. Só que daí eu não vou gravar o vídeo com essa roupa. Então, é aquela que fica contando umas historinhas ali na minha cabeça. Quero que vocês pensem aí essas duas pessoas. Beleza, meninas? Então, nessas duas pessoas aí, todo mundo conseguiu imaginar como seria a sua versão? Carol diz que sim, Cida também, Cida. Sabrina também, Bi. Duas pessoas que eu tenho que criar. É, Mas uma são. boa e uma má. Ah, A tá. tua versão empresária e a tua versão que luta contra, assim. Que manda tu ficar vendo videozinho no Face, aquele que diz, ai, hoje não precisa postar Estão nada. rindo, estão rindo. Aquele que diz assim, ai, não, hoje não. Mas não vou gostar. Não tem, amor. Até eu já pedi para tu encher também. Então vamos lá, meninas, vou fazer uma visualização. Quem é Pense Leve aí já está acostumado, né? Fazer Fabrício. visualização. Então, como é que a gente faz uma visualização? É o sonhar acordado, né? Então, quem quiser fechar a câmera ou deixar aberta, não tem problema, tá? Como é que a gente faz a visualização? A gente respira primeiro, né? Então, posso pôr uma? Você põe aí para mim? Reinaldo quer botar musiquinha. Ai, Deus. Vocês querem com musiquinha? Vai lá no YouTube primeiro e abre um música para refletir. Bota lá. Então, coloca aqui, amor. Espera aí, gente. Um momento. Mais um momento. Não reflitam ainda. Música para. Meninas, vão lembrando lá dos 3 acontecimentos, tá? Vamos ver essa aqui, ó. Tá joia essa. Agora, onde é que estão no Zoom? Você não pode minimizar o Zoom, ok? Ok. Tá. Agora vamos fazer aqui uma compartilhar. Beleza? Espera aí, interromper o compartilhamento. Compartilhar com som. Pronto, né? Daí depois tu clica aqui, ó, para a galera começar a pensar. Já está compartilhado. E o som também. Então tá, meninas, eu tinha deixado lá escrito, né, para a gente pensar aí em 3 momentos, né? Daí cada uma sabe se foi positivo ou não, mas, né, podemos pensar em momentos nossos com o óleo, né? Como eu estou usando óleo, algo que eu tive de benefício, porque às vezes, como a gente pediu lá 2 palavras, eu falei, às vezes a gente acaba até esquecendo de certas coisas. Então, lembra, né? Uma cliente que mandou aí uma mensagem para você que usou o óleo, foi bem positivo. Lembra dessas coisas também, porque às vezes a gente lembra só daquela que a gente falou lá e não foi tão positivo. A nossa mente, ela tem essa tendência, né? Então, lembrar do nosso uso dos olhos, lembrar das pessoas que nos falaram, né, delas usando o óleo, e lembrar também, talvez, de algum evento que a gente foi, né? Nós tivemos aí bastante que foram em convenção, né? Nós fomos na convenção, que foi muito legal, ou algum evento que você assistiu aqui, que você saiu energizada. Então, pensa nesses três ou mais, né, momentos aí que você passou. Agora, o que que a gente vai fazer? Vou soltar a música aqui. Quem quiser fechar os olhos.
Volta bem. Agora você imagina um carro. Olha lá o carro, você está chegando no carro. O carro está na garagem. Garagem. Vai abrir a porta para entrar no seu carro. Só que já está sentado aí no banco da frente, as pessoas. Muito alta a música. Melhorou? Não? E agora? Dá pra escutar a tua voz, mas bem, bem longe, assim. Não sei se ficou todo mundo conseguindo assim. É que daí eu não consigo. Fala, Sabrina. É que dá pra escutar a tua voz bem, bem longe. Não sei se pra todo mundo tá assim, É, mas daí a dá para música tá tirar a bem mais alta que música, a tua né? voz. Tá pra mim assim também. É. Então, só para o chefe. Então, esqueçam aí a versão da música. Depois, quem quiser, né, assistir aí no gravado, coloca aí a música. Então, vamos lá, gente. Puxa o ar, solta. Então, vamos lá. Vamos se imaginar lá naquela garagem, tem um carro e tem uma porta. Você vai entrar no carro agora, você está abrindo a porta do carro. Só que já tem duas pessoas sentadas aí na frente. Você vai sentar na porta de trás. Então, na porta da frente, lá na frente, no volante, tem uma das suas versões, que é aquela versão que você imaginou, talvez com uma roupa meio assim, que é aquela que fica meio querendo poupar você de fazer as coisas. E do lado tem a sua versão empresária, a sua versão luz, a sua versão diamond. As duas estão ali, você vai sentar ali atrás. Combinado? Então, foi dada a partida no carro. Tem uma porta ali na frente, um portão, e está escrito 2024. Você está entrando ali, elas estão dirigindo ali na frente, você está ali atrás. Lembra daqueles acontecimentos? Pense em alguma coisa. Primeiro acontecimento marcante. Vocês duas, as duas ali da frente, elas estão olhando. O primeiro acontecimento. Pense o que que elas estão falando, a sua versão empreendedora e a sua versão que quer te poupar, as duas. Você já sabe qual que é ali, né? O que que elas estão conversando agora? O que que uma está falando? Talvez está até xingando você. Mas pense que você aprendeu com essa. Se foi algo positivo, que bom, né? Pega essa energia aí para você levar para os seus outros acontecimentos. Mas se foi algo marcante, e não tão bom, veja o que que você pode aprender com essa situação, com essa primeira situação. Então, deixe as duas observarem. Vamos continuar a nossa jornada aí. Vamos acelerar agora, vamos parar no nosso segundo acontecimento. Sinta aí o que você está, isso que você pensou, isso que você colocou como segundo acontecimento marcante. Permita-se sentir e também veja o que que as suas duas versões estão falando para você. Será que você poderia ter feito algo a mais? O que que você pode aprender, leva de aprendizado desse segundo acontecimento marcante? Talvez você está se sentindo orgulhosa, talvez você pensa, mas por que que eu não continuei a fazer isso, se foi algo positivo? E se não foi tão positivo, também pense, o que que eu posso aprender? O que que eu posso fazer diferente? Deixa suas duas versões aí e bora acelerar para o terceiro e último. Mais um acontecimento marcante na sua jornada do Terra.
Permita-se sentir também se foi bom, se não foi tão bom. Mesmo assim, se foi bom, pega a energia. Se não foi, já sabe, né? O que que você aprendeu? O que que você pode não repetir? O que outro caminho você pode seguir? Você consegue ver as suas duas versões conversando? Então agora você pega e você vai dar um abraço nessas duas versões, porque as duas versões elas fazem parte de você. A versão corajosa, a versão que está superando, que está se desenvolvendo, mas a versão que sente medo, que às vezes sente um pouco de preguiça, ela também está ali por algum motivo. Às vezes ela quer te proteger, ela não quer que você se exponha, ela não quer que você sofra. Abrace ela também e diga para essas duas versões que está tudo bem e que nessa jornada você precisa das duas e que as duas têm que estar em equilíbrio para que você possa continuar. Beleza, meninas? Vamos voltando devagarinho para cá. Quem conseguiu aí fazer? Eu vi duas pessoas bem concentradas aqui do meu lado. Conseguiu fazer? Conseguiu? Conseguiu, Marina? Consegui. Como é que foi? Qual o sentimento? Quem quer falar aí como é que foi? Só do que tá chorando, Gi? Ah, que bom. Eu também, quando eu fiz, eu me emociono muito. Isso é muito bom, né? Porque é algo que a gente passou, né? Vocês escolheram aí três momentos, mas tem muito mais do que três momentos, né? Alguém quer compartilhar com a gente aí se foi momento positivo, se não foi tão positivo, se como é que foi as duas versões, como é que foi abraçar as duas versões? Fala aí, Bi. Eu fiquei surpresa que eu visualizei a minha versão luz dirigindo. Eu achei que não seria a versão luz, mas foi a primeira coisa que veio, então eu acabei de fazer um treinamento que normalmente é o primeiro pensamento que vale, né? Então, por mais que eu não concordasse, eu aceitei que era ele e pronto. E eu visualizei na parte de do terra, pensando nisso, né? A, a Lilian, que é uma pessoa que eu admiro muito, né? Uma conhecida nossa que ficou viúva recentemente, e ela é uma pessoa extremamente crítica, mas ela aceitou conhecer da Terra e ela já está no terceiro frasco de Serenity, parou de tomar remédio faixa preta, e isso para mim foi um marco muito forte, então foi a primeira coisa que apareceu para mim, porque ela é uma pessoa que eu admiro muito, que eu tinha medo de conversar. E eu consegui, e hoje ela não fica sem. Depois eu lembrei da minha chefe, que eu falei com ela sobre Doterra também, e já falei mais de uma vez, e assim, estamos desenhando uma possível parceria com Doterra. E eu vi uma não tão boa, que foi uma pessoa que eu já estou cultivando há bastante tempo, quase um ano aí, e ela foi cadastrada por uma outra pessoa que me deixou bem chateada, mas que eu aprendi que talvez pode ter sido falha minha em cultivar a pessoa, demorar tanto para cultivar o interesse da pessoa. Poderia ter sido mais incisiva e mais rápida, então aprendi com isso, porque, né, a pessoa que cadastrou ela também não estava errada. Então, aprender que eu tenho que ser mais rápida que os outros. Legal, Sabrina. Muito bem, assim. Que bom que você conseguiu ver a sua versão luz. Eu vejo muito fácil essa versão luz, por isso que você foi uma das primeiras pessoas que eu conversei. E assim, né? É legal ter essa visão também, né? Do que não é tão bom, mas o que que eu posso aprender com isso, né? É aquilo que eu falei, não adianta ficar com o chicotinho lá se batendo. Ok, eu poderia, né? Ó, para a próxima eu vou fazer isso, aquilo outro. E é muito legal a gente analisar, né? Tirar esse tempo para fazer uma análise. E não precisa ser anual, né? Essa análise pode ser semanal, pode ser mensal, né? Muito obrigada, viu? Quem mais quer comentar aí como é que foi? Cida tá falando aí, Cida. Eu acho que é o. Eu Pode falar, meu amor. meu, tô assistindo TV também junto aqui. É, a primeira coisa, assim, começando o ano passado, eu fui para Joinville, que eu fui na pra escola de presidentes, né? Que teve no começo do ano,
para mim foi uma experiência muito boa, assim. Foi minha primeira viagem de avião, né? Que se não tivesse um motivo, se fosse a do Terra, eu não teria ido. É, Não tinha legal. onde ir de avião. Deu aspiração, Foi né? foi na viagem. Foi, porque eu nunca tinha ido. Eu falei, assim, nossa, será que eu vou conseguir? Mas foi, deu tudo certo. Foi a gente, foi com a Simone, com a Auri, né, também. A gente combinou, a gente mora, né, na mesma região, foi para Campinas e fomos. Foi uma viagem, sim, para mim muito boa, assim, eu tive uma visão do negócio muito maior, né, com tudo que a gente pode alcançar, né, chegando, né, levando o trabalho, mas eu tenho, assim, para mim, eu tenho muito o que crescer, assim, desenvolvimento pessoal, né, assim, sem vergonha de falar. Penso muito no que as pessoas no julgamento, né, que a gente fala, né, às vezes eu penso, vou fazer isso, 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 eu mesmo já começo a falar, mas quando coisa errada, né, vai dar errado. Eu Mas mesmo já o teu acabo perfume emocional com deu tudo que eu bem isso, né, planejei, né? A Cida? minha versão É. O teu perfume emocional deu a bem minha isso? versão lá que deu, tudo isso, né, que a gente conversou. Mas, foi isso também, né? Pensei também nas pessoas que já me falou que sobre o óleo que ajudou, né, nas coisas. Então, é tudo assim, coisa positiva no final, né? Que tem as Bom, coisas que acontecem, mas faz parte. é. No E, final, tudo e é é, positivo. e é legal a gente ver e abraçar essas duas versões nossa e saber que todo mundo tem isso, né? Todos nós temos nossas lutas Uhum. internas, né? E todo mundo, às vezes, tem aquela vozinha que diz, esse mês não vai dar, né? Ai, essa semana tá difícil. É aquela parte, assim, né? Até a Sabrina, né, que anda aí comigo, vocês, né, que são Pense Leve, já sabem, né, que a gente fala muito da palavra tentar, da palavra difícil, porque é o poder da palavra, né? E é normal ouvir isso, como a Cida É, disse, né? Vem um monte de coisa na cabeça. Não, né? Você tem que descansar, você tem a casa, você tem o filho, é. enfim, né? Ainda mais quando eu trabalho à noite, eu penso, todo mundo tá fazendo, eu que morrendo de sono, querendo dormir. Sabe? Aí eu nem durmo, nem faço nada, que eu fico pensando no que eu tenho que fazer. Mas aí eu coloquei também ter entrado na equipe de vocês, para mim foi uma motivação, assim, que acendeu um recomeço, né, para mim foi, né, que a gente estava tudo desanimado, assim, tá Bom. pensando, a gente, mas Essa foi parte muito aí que você bom. mencionou, Cida, é isso, né? Tem hora que você precisa dormir mesmo, porque uma pessoa que não dorme, ela não funciona bem, Uhum. né? Então, por mais que às vezes você tá É, ali nesse a limbo, cabeça não digamos se assim, né? desliga. Será que eu durmo? Será que eu trabalho? Às vezes, se você dormir, depois você vai trabalhar com mais motivação, mesmo que seja só uma hora de prospecção, ela vai valer mais do que você ficar cansada e fazer e tá pesado, né? Então, saber que aquela Não personagem que às render. vezes a gente acha que é só É, sombra, ela também tá ali para ajudar a gente, né? hum, Quem é, mais quer falar alguma também. coisa? Eu vou me obrigar a falar, né, Fê? Ah, ai, na verdade, as três coisas que eu anotei aqui, primeiro que foi, assim, pode ser simples às vezes agora falando, mas aprender a bater o poder de três foi uma, tipo assim, parece que a chave virou assim e me direcionou melhor para onde eu vou direcionar as minhas forças, né, minha visão, enfim, tudo que eu faço durante o mês. Aquilo foi diferencial mesmo, quando estive lá com o Reinaldo lá nós estávamos sentados na mesa, eu não esqueço, parece que caiu um disjuntor assim, mas é assim? Eu pensei assim, né? Foi algo que foi diferencial. Outra coisa positiva, né, das três, foi duas positivas que eu coloquei, foi eu ter feito meu primeiro evento sozinha. Assim, eu achei que não ia conseguir, né? Assim, falar ou apresentar. Achei que ia dar tudo errado para variar, né? Perfeccionista, mas me superei, assim, fiquei muito orgulhosa de mim, né? Nisso. E assim, o terceiro, né, que eu coloquei é um negativo. E ainda estou trabalhando isso, mas foi que ter desabado ali a perninha que eu achei que ia crescer. Eu coloquei muito expectativa na pessoa, muita, assim, ainda acredito na pessoa,
Só que ela não acredita nela mesma. Então, eu aprendi que não adianta eu querer mais do que a pessoa, porque é a pessoa que vai ter que caminhar e ver a doTERRA como eu vejo. Senão não vai adiantar, não vou poder arrastar ela. Então, foi isso que eu aprendi. Ótimo, Carol, obrigada por compartilhar. E outra, né? Ela vendo você liderar você mesma e continuar, né? Continuar, porque vão acontecer, né? A gente, nenhum não é bom, né? Quando sai alguém da equipe também a gente sente, é normal, né? Mas é uma preparação também. E tem essas pessoas podem voltar, né? A pessoa, muita coisa pode mudar na vida, né? Da gente, né? Agita lá no trabalho, né? E Marina, como é que foi o carro, Marina? Gente, é muito legal a visualização, né? O Prince Leve ali me ajudou a fazer esse quadro mental e hoje poder refazer aqui em doTERRA foi algo assim que eu me vi literalmente ali entrando, né? Mas eu coloquei até ali na direção, né? A empreendedora e vi muitos pontos positivos. Na verdade, eu não consegui pensar nos nãos, mas nos sims que eu, às vezes, por não desistir, né? E em pensar na questão da disciplina mesmo ali. Então, eu me vi ali muito na parte empreendedora do ir, do fazer, do correr atrás. Mas a minha versão ali de pijama, literalmente, porque tem dias que a gente não tá, né? Uau, dando bom dia a cavalo, como diz o Gerosni. Tem um dia que daí eu não queria nem pegar no celular, para vocês terem ideia. Mas eu também vi que essa versão, como foi falado, é importante, né? Então eu vi também hoje, assim, eu tenho a consciência do equilíbrio. É importante fazer acontecer e correr atrás, mas o equilíbrio mesmo, né? Então, dentro de doTERRA. Porque senão a gente vai naquela afobação e vai chegar uma hora que até o corpo da gente mesmo vai falar, agora você tem que parar. Você precisa descansar, você precisa desligar um pouco do celular, tem que ter o equilíbrio, né? E viver do terra é isso. Então eu trouxe uma clareza, né? Então, viver ali o uso dos óleos essenciais e também ter os depoimentos, como a Sabrina falou, né? Ter depoimentos de pessoas, depois até de amostras que eu dei me procurando, porque quer se cadastrar falando que realmente ouviu de um médico que não ia resolver a dor e que o óleo está ajudando, está tendo aquele apoio. E aí a pessoa tem essa consciência também de que tem que usar também os óleos, né? Que não é milagroso. O óleo ali às vezes não vai curar, mas é com o uso dos óleos que ela vai ter o alívio da dor ali. Então, os depoimentos para mim, assim, só me ajuda a entender que doTERRA é para mim, sabe? É um legado, é algo que eu me apaixonei, me encontrei mesmo fazendo isso. Então, visualizei que é importante eu ter equilíbrio, mas que também, durante todo esse tempo, esse ano, a disciplina foi muito importante para que eu pudesse ter os resultados que eu tive, né? Então, eu olhei também ali e talvez coisas que eu almejei que também não conquistei foi porque em alguns momentos, eu não fiz. Né? Então, ter essa clareza, acho que é o equilíbrio. Eu me vi literalmente ali e abracei, né, no final as duas. E eu vi como é importante o equilíbrio. Então, fazer com responsabilidade, mas ter o equilíbrio também. Legal, obrigada, Marina. E a Gi colocou aqui, né? A Gi colocou aqui, ó. Eu me vi entrando em doTERRA com medo, com sentimentos de frustração, mas entrei mesmo assim. Me transformou ainda mais no processo que já estava passando. O ouvir não sempre desmotiva, mas o que eu tenho feito é sempre me motivar mesmo e expulsar a versão ruim. As duas versões tá aqui e a gente tem mesmo que equilibrar. doTERRA me fez crescer no meu pessoal, mesmo na minha vida. Usando doTERRA e sendo doTERRA me faz superar os meus medos. E quando abracei as minhas duas versões, eu me arrepiei e chorei mesmo. Parabéns, que você se entregou. E os olhos fazem o papel deles, né? Por exemplo, o frankincense é o óleo da verdade, né? Então, quem usa aí o frankincense, esses dias falei É com o dia que eu escolhi hoje, hein? O Frank Center é o que eu é o óleo da escolhi. verdade. Então, às vezes, até né, quem faz aí treinamento sabe que a nossa mente, ela cria historinhas para nós mesmos, né? Então, às vezes, a gente cria histórias para nós e a gente também precisa da verdade. Então, o frankincense é um ótimo óleo para isso. E o copaíba é o óleo do merecimento, né? Às vezes, a gente tem que trabalhar aí o nosso merecimento, né? Enfim, são várias coisas, né?
Meninas, quero agradecer mesmo. Não é para me falar? Não, pode vir aqui, para ficar mais perto, talvez o som sair. Tá, vou ali. Não, pode ficar aí. Mas dá para ouvir ele. Dá para ouvir? Ah, então pode falar. Eu quero ficar aqui porque eu quero falar olhando para vocês. Oi, gente, tudo bom? Fecha lá, por favor, Dani. Quero aparecer um pouco mais aqui. Oi, gente, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Queria falar uma coisa sobre o valor do presente, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito do valor do presente. O que que é o valor do presente? Eu me lembro de um cara que é um economista chamado Eduardo Gianetti. Ele escreveu um livro chamado O Valor do Amanhã. E ele fala sobre como hoje as pessoas, na versão econômica, compram o amanhã. Em que sentido? Você precisa de uma coisa agora e você compra aquela coisa que você só teria condições de comprar amanhã. E daí você antecipa o futuro. Mas para antecipar o futuro, tu tem alguns custos, né? Por exemplo, alguém que quer comprar um carro que ela teria condição guardando para comprar só amanhã, ela não tem dinheiro hoje, então ela compra o futuro. Ela pega aquele dinheiro que ela não tem, vai lá no banco, né? Busca o futuro para o presente. E com esse futuro tem o custo, que é o custo dos juros, é o custo da preocupação em relação às questões de pagamento e assim por diante. Então, eu queria falar para vocês do valor do presente. Às vezes a gente precisa muito, às vezes não, eu tenho certeza que a gente precisa valorizar o presente, né? E eu queria falar para vocês sobre uma coisa muito importante, ó. O presente que a gente está vivendo hoje é resultado de escolhas que a gente fez ontem. Por exemplo, por que que vocês todos estão aqui agora? Cida, Sabrina, Carol, Gisele, eu e a Andrea e a Marina. Porque ontem, talvez, ou agora, um pouquinho antes, que a Andrea decidiu, quando é que tu mandou o convite aqui para a galera? Agorinha. Agorinha. Então, nós só estamos aqui agora porque vocês escolheram aceitar o convite de ontem, entre aspas, né? De uns 2, 3, 4 minutos atrás. Então, o que significa? Significa que a gente é resultado de escolhas que a gente fez ontem, né? A gente só está aqui conversando porque a gente escolheu ontem tá aqui. Esse ontem é 3, 4, 5, 10, 1 hora atrás, tá? Significa dizer que aquilo que a gente vai ser amanhã depende do que a gente escolher hoje, né? E por que que eu quero falar isso para vocês, introduzir isso aqui? Porque quando eu fiz a visualização, eu vi os dois Reinaldo. Aquele Reinaldo que estava lá naquela escola de presidente, junto com a Deda, lá onde a gente foi reconhecido como lá em Curitiba, o Silver, né? Daí eu estava lá com os três Reinaldo. Era eu na minha versão normal, com o Reinaldo lá barrigudo, né? Sedentário, e o do lado o Reinaldo, né? Com o braço forte assim, com o braço forte, barriga sarada e tocando no Reinaldo assim, olha lá, cara, tu lá na frente, por que que tu acha que tu tá lá na frente com a André? Porque atrás vocês fizeram escolha. Porque lá no mês de janeiro vocês fizeram escolha, vocês batalharam para vocês estarem aqui. Então, cara, o que que tu tem que fazer? Daí eu vi a versão, eu olhei para a versão Reinaldo desorganizado, um Reinaldo que não se planeja, um Reinaldo que não está muito preocupado com as coisas. Então eu olhei para esse cara e disse, assim, cara, olha só o que a gente precisa fazer. E nos eventos, que eu me lembrei muito bem, por isso que eu pensei na questão do desorganizado, que quando nós estávamos indo lá para Pontal, lá em perto da Neima, a André precisava fazer uma reunião às 10 horas da manhã. E a gente estava em viagem e nós não tinha onde fazer essa reunião. E a gente discutiu muito feio dentro do carro, porque a Andrea é uma pessoa muito correta, certinha. Ela disse assim: eu preciso fazer essa reunião às 10 horas da manhã.
Gente, faltava 15 minutos e nós não sabíamos onde ia fazer essa reunião. E a André era responsável por essa reunião. E daí o seguinte, a gente correu atrás, a gente parou numa cidade lá, chama, como é que é o nome daquela cidade, Deda? Cravinhos. Cravinho. Nós paramos lá nos Cravinhos e a André ficou, a André iniciou a reunião 5 minutos depois, dentro do carro, e eu saí de dentro do carro, paramos no centro da cidade e eu fui atrás para encontrar um lugar para fazer, e bati numa panificadora, bati num bar, até que eu encontrei um lugar 15 minutos depois, já fazia 20 minutos que tinha começado a reunião, num consultório dentário recém-inaugurado, e a moça disse assim, cara, pode trazer ela aqui. Era uma sala maravilhosa, parada, fechadinha, Com ar-condicionado. com ar-condicionado, tudinho para a Andrea fazer. A Andrea entrou lá, mas a Andrea estava com um olho fogo nos olhos. Ela só não me matou porque a gente precisava cumprir esse objetivo. Então, cara, por que que isso aconteceu? Cara, por causa da desorganização do Reinaldo. Entendeu? Então, eu quero falar para vocês assim, ó, a gente só é hoje o que a gente é porque a gente escolheu ontem. Então, Carol, eu quero fazer uma pergunta para ti, Carol, mas não só para ti. Eu quero fazer uma pergunta para vocês todos, para a Sabrina, para Marina, que está aqui do lado, e para Cida, para ti também, Cida, e para ti também, Gisele. O que que vocês querem para amanhã? O que que vocês querem para daqui 3 meses? Daqui 6 meses? Daqui um ano? Onde vocês se veem daqui a 5 anos? Cara, se o hoje é resultado do ontem que nós escolhemos, amanhã será resultado do que nós escolher hoje. Então, o que que vocês vão escolher fazer hoje para ter um resultado amanhã? O resultado só vai ser diferente do hoje se a gente fazer hoje diferente, para amanhã colher diferente. Então, é muito legal essa reflexão para a gente jogar para lá, botar para fora. O André falou assim, ó, a sombra e a luz estão junto com a gente. Jesus Cristo falou lá, né? Ele falou que de dentro do coração do homem sai tudo quanto é coisa ruim. E ele elencou um monte de coisa lá. Mas também sai coisas boas. Então, se a gente quer que lá na frente saia coisa boa, a gente vai ter que alimentar a coisa boa. É um índio americano que falou, ele falou assim, ó, dentro do nosso coração tem 2 cachorros, um brabo e um manso. Vai sair para fora aquele que você alimentar. Então, se eu quero alimentar uma coisa que vai sair lá fora boa, eu tenho que, desculpa, se eu quero que lá na frente o cão manso, né, aquele dócil que tem bom relacionamento, que se organiza, que é a pessoa que bate no peito e diz assim, ó, dá licença, eu estou passando, eu vou arregaçar as mangas e abrir caminho para mim, de peito aberto e de nariz empinado, eu diria, né? Não orgulhosamente, mas dizendo assim, ó, certeiro de que eu estou fazendo a coisa certa. Só depende como a gente vai alimentar esse cão. Então, é nisso que eu pensei, gente, né, que eu queria falar para vocês. Então, pergunta para cada um de vocês. Marina, Sabrina, Carol, Andréa, Reinaldo, Gisele e Aparecida. O que é que tu quer para amanhã? Finalizando, eu me lembro de uma palestra que eu tive na empresa que eu trabalhava, uma pessoa falou sobre a sorte. Ele falou assim, ó, muita gente fica procurando a sorte, mas a sorte não existe. A sorte é a junção de 2 palavras: oportunidade e preparação. Então, se você estiver preparado e a hora que surgir a oportunidade, você tem sorte. Agora, se você não tiver preparado e surgir a oportunidade, você não vai ter sorte. Imagina que tu trabalha numa empresa, como encontrei uma guria que trabalhava comigo numa empresa, o chefe diz assim, cara, eu preciso te mandar lá para Washington, nos Estados Unidos. Eu preciso que tu vá lá para Washington e tu vai ter que ir
quarta-feira da semana que vem. A guria contou a história para mim, que a gente trabalhava junto, é, ela disse assim, Reinaldo, e daí tu foi? Tu foi? Reinaldo, sabe por que que eu não fui? Porque o meu passaporte estava vencido. Então surgiu a oportunidade para a guria ter uma viagem internacional para ir lá na empresa, que a empresa precisava de uma pessoa lá, e ela não teve sorte de ir. Por quê? Porque o passaporte dela estava vencido. Entendeu? Então, como é que está o passaporte de vocês aí para... O da Sabrina tá pronto, que eu sei. Como é que está? Como é que tá o nosso O nosso está passaporte, amor? vencido. O nosso está vencido. Mas assim, como é que está o Olha passaporte? que faz 2 anos que eu tô falando para tu renovar, hein? É. Então, como é que está o passaporte de vocês para uma nova vida? Para uma vida de Silver, Gold e Diamond? Você está se preparando hoje? Você já fez o agendamento lá na Polícia Federal para tu fazer a renovação do teu passaporte ou para tu tirar o teu passaporte? Certo, gente? Então é isso aí. Vamos para cima que o avião está ali com a porta aberta esperando nós. Obrigada, meu amor. Falou? Falou. Mas eu não acabei ainda. Tá. Depois eu vou deixar lá no grupo, meninas, 4 perguntas, tá? Para a gente deixar e analisar. Eu vou até falar aqui para vocês agora. Cadê minha caneta, por favor? O que eu desejo viver no próximo ano? Então, claro, né? A gente sabe que muitas pessoas fazem isso quando vira o ano. Então, eu queria convidar para vocês para a gente fazer uma carta, né? Fazer uma carta. Como que a gente vai fazer essa carta? Para abrir lá no dia 31 de dezembro de 2025, daqui a um ano e um dia. Então, como é que a gente vai fazer essa carta? Vai vir do futuro a Deda lá de 31 de dezembro de 2025, e ela vai dizer para a Deda de hoje, né? Deda, sabe o que que aconteceu esse ano? Meu Deda, esse ano de 2025 você conseguiu várias coisas. Sabe qual é o teu PIN agora? Teu PIN é diamante. Sabe como é que você conseguiu isso? Então, eu quero que vocês, né, cada uma aí, se teletransporte para dezembro de 2025 e fale para você de hoje o que que você vê para você abrir lá em 31 de dezembro de 2025. E para guiar vocês, né? Talvez o PIN, né? Você sabe qual é o seu próximo PIN? Talvez a gente fala muito em diamante, né? Mas, por exemplo, eu e o Reinaldo aqui, nós somos silver. Para a gente chegar no silver, no diamante, a gente vai ter que passar pelo gold e pelo platinum, né? Para chegar no diamante. Mas você começou como consultor, né? Daí você foi para manager, você foi para director, né? Então, aqui é 1.000 pontos, né? O director. Qual que é o teu próximo? Você sabe qual que é? Então, enfim, né? É pequenas escadinhas, né? Uma das coisas pode ser isso, né? O teu PIN, né? E imaginar, talvez, algumas coisas, como a gente fez ali essa visualização, algumas coisas que a gente vai ter que renunciar, né? Por exemplo, vou colocar aí no exemplo que eu trabalho bastante aí durante o ano, né? É, hoje em dia, nossa alimentação, vou falar do meu trabalho, né? Que vocês sabem. A gente fala muito em alimentação. Então, muitas vezes a gente quer se presentear durante a semana. Ah, hoje eu mereço tomar aquele cafezinho gostoso, né? Comer um pedaço de bolo, que não tem nada de errado, mas o quanto eu quero renunciar para chegar naquele meu ganho. Então, às vezes, a gente também vai ter que renunciar para chegar onde a gente quer em Terra, né? O que que é essa renúncia? É saber que cada uma vai aplicar aí para o seu, né? Talvez eu vou ter que ficar um pouco, né, assistir um treinamento, ou vou ter que fazer um evento, que vou ter que arrebentar aquela minha bolha ali que eu tô de proteção, né? Porque eu vou me expor, ou vou gravar um stories, ou vou fazer uma live, tudo isso são é, passos, né? Pequenos passos para chegar nesse no nosso objetivo. Então, o que que eu estou disposta a renunciar para conseguir viver o que eu desejo? É uma pergunta legal para a gente fazer também, né? E depois, meninas, a nossa carta aí a gente vai escrever do coração mesmo, né? O desejo que eu quero, como que você se vê depois de um ano, imagina, né? É um ano em branco que a gente tem aí para desenhar ele da melhor maneira. Mas saber que a gente, para chegar lá naquele objetivo, a gente vai ter que depois traçar metas, né? Porque não tem como a gente saltar do degrau daqui
como eu expliquei para vocês, eu sou o Silver. Se eu não passar pelo Gold, e pelo Platinum, eu não vou chegar no Diamond. Não adianta eu querer pular daqui porque eu não tenho força, eu não tenho músculo para chegar aqui, né? Quem faz academia aí sabe. A gente começa a fazer academia, você começa a se sentir bem, seu músculo tá legal. Você fica uma semana sem ir, tem que voltar lá para fazer sem peso nenhum, que você não consegue nem com o peso da máquina, né? Então, saber que se eu tô num pin, eu tô nesse pin porque eu consigo sustentar ele, né? Então, talvez eu bati o segundo aqui, ok, eu bati talvez numa boga, ou talvez no impulso que deu, mas se eu tô aqui é que eu tô criando músculo para chegar nesse aqui, né? Então, eu vou deixar essas 4 perguntas ali, o que que eu desejo, a segunda que eu não li para vocês, né? Por que eu não vivi isso nesse ano que passou? Para a gente identificar aí os nossos sabotadores, né? Por que que, se eu quero isso, por que que eu não vivi isso? O que que eu estou disposta a renunciar? E a quarta pergunta vai ser os passos. Quais passos e em quanto tempo? Para viver o que eu realmente quero. Então, fica aí, né? De tarefa para vocês, quem puder fazer hoje, faça hoje, ou faça para amanhã, né? Mais tardar, aquela viagem lá para o futuro e volte contar para o seu eu de hoje como você vai estar em 31 de dezembro. E essa carta você fecha, endereça você e guarda para você abrir só 31 de dezembro de 2025. Tá bom, meus amores? Para quem vai assistir aí depois no gravado também. Meninas, muito obrigado. Espero que tenha feito sentido aí para vocês. É que eu estava com esse treinamento muito fresco aqui na minha mente, queria muito, muito, muito trazer aí para vocês. Para concluir, tá, gente? André falou sobre essa carta lá do futuro, né? Daí, culminando com aquilo que eu falei, não tentem trazer essa carta para o presente, né? Deixa a carta lá no futuro. Tu vai pegar essa carta, escrever ela, botar no envelope, guardar ela, lacrar e deixar lá no escondido. Eu grampeei uma carta minha, uma carta dessa que eu fiz, embaixo de uma escrivaninha que eu fiz. Daí, como eu me envergonhei, por tudo aquilo que eu tinha escrito não conseguia aceitar, eu rasguei, eu joguei a escrivaninha fora. Foi antes do Terra, faz uns 5 anos atrás, entendeu? Então, assim, eu não quero que aconteça com vocês, né? Porque eu acho que aqui o da André está bem completo, né? Porque o negócio é a gente fazer sobre o que a gente deseja. Desculpa aí, tá? Desculpa Porque, aí, tá bem é, completo. por que que eu não vivi, né? Então, acho que analisar, assim, por que que eu não vivi aquilo que eu desejo no ano de 2024, em 2025. Como eu posso, o que que eu tenho que renunciar? Então, analisando aquilo que aconteceu comigo, tem coisa que eu não renunciei, por isso que não consegui gelar. E quais são os 4 passos que você vai dar para Já vou conseguir? colocar lá no grupo essas perguntas para nortear, tá? Mas sonhem, sonhem mesmo. Vão lá em 31 de dezembro de 2025, se teletransporte, volte e escreva essa carta. Se der hoje ainda. Nalva entrou agora e vai ficar gravado, tá, Nalva? Vamos fazer de tudo aqui para. Vamos ver. Acho que deu umas intercorrências aí, mas ficou cerca de 1 hora. Coloca lá em 2x. Meus amores, muito obrigada, tá? Tirar uma foto aí, Deus, vamos lá. Todo mundo aí, abram as câmeras, as câmeras, abram as câmeras para a gente poder tirar foto. Faz assim, amor, ó. Oi, Gi. É... Ocultar participantes que não estão com a câmera aberta. Daí a pessoa que está com a câmera aberta, ó, vai abrir. Oi, Nalva, tudo bom, Nalva? Nalva veio direto da academia, ó. Ó. Então vamos lá, gente, ó, Ai, eu vem vou mais para tirar cá com aqui, esse ó. aqui, ó. Marina. Fazer igual. Então, ó, todo mundo aí, certo? Vamos lá. 1, 2, 3. Onde é que tá o print screen aqui? Aqui, olhando lá, gente. Meu Deus, que bração, velho. Que bração, Renan. Olhando aqui, 1, 2, 3 e. Meu. Obrigada, meninas. Pô, a Marina não apareceu. Não? Quem? Não. Quem? Hum? Olha ali na foto para você ver. Apareceu, Apareceu. apareceu.
Pareceu, então é que eu tô meio com o olho fechado. A gente nem sabe Então disso. tá. Ô, Nalva, tudo bom? Fala aí, Nalva. Queremos te ouvir, Nalva. Nalva.